aquele discurso de estadista, aquele discurso que reduziu o Bolsonaro a um homúnculo, a uma figura minúscula, desprezível, né? Se tornou impossível agora até para essa mídia canalha, calhorda, vendida, venal, essa mídia corporativa hegemônica que nós temos, até para isso se tornou impossível você criar uma simetria entre os dois. Como é que depois daquele pronunciamento ontem do presidente Lula, você consegue fazer uma simetria de que Bolsonaro e Lula são dois lados da mesma moeda? Como é que é possível se comparar um estadista como Lula, que fez um discurso ontem de estadista de verdade, capaz de olhar no olho do povo e falar as coisas que as pessoas vão entender? O Lula ontem se apresentou para uma geração que não o conhecia e que está extasiada com o que viu, com o que ouviu. Por 6 anos ele foi silenciado. Então tem uma geração toda de jovens eleitores que não conhece o Lula, que não conhecia o Lula, só conhecia a máquina de difamação do Lula feita pela Lava Jato e pela imprensa brasileira. E ontem essas pessoas conheceram o Lula. Elas estão extasiadas, porque tudo que elas conheciam de política até agora era esse demente, esse débil mental da presidência da República, mandando os outros tomar no cu, se fuder, procurar vacina na casa da mãe, esse boquirroto, esse boca suja, esse boca podre, cercado de dementes, de psicopatas, de malucos. Ontem um Brasil inteiro que não conhecia o Lula, conheceu o Lula e ficou extasiado. Como é possível um homem falar a língua das pessoas e elas entenderem? Um estadista que não usa circunlóquios, que não busca palavras rebuscadas, que erra no português, mas que diz exatamente o que as pessoas precisam entender sobre o seu país e sobre a situação que a gente está vivendo. O discurso do presidente Lula ontem é o primeiro e mais importante discurso da retomada democrática do Brasil depois do desastre do Jair Bolsonaro. O que ele falou sobre a pandemia, né? Ele lembrou que, quando ele era presidente, em 3 meses, o governo vacinou 80 milhões de pessoas contra a H1N1. Em 3 meses. Lembrou que nós temos um sistema de saúde que era conhecido como o mais eficiente do mundo em vacinação, e que hoje nós somos um vexame mundial porque temos um presidente patético que deixou a doença se espalhar pelo Brasil, já matou 270 mil brasileiros e estão morrendo mais de 2 mil pessoas por dia. E esse presidente patético foi para Israel com uma comitiva de 10 pessoas, com Hélio Negão, sargento do BOPE, esse imbecil desse Ernesto Araújo, essa vergonha nacional, para discutir spray nasal. É mentira. Esses caras foram lá fazer alguma coisa muito suja. Eles foram lá estabelecer uma rota de fuga para quando eles forem presos. Porque o último lugar que vai recebê-los no mundo é esse Estado podre, o de ultradireita, nazista de Israel. Porque nem nos Estados Unidos eles têm mais guarida. Eles foram lá para discutir alguma coisa podre de armamento, porque a vida deles é isso, é armar, é matar, é armar, é falar de revólver, de fuzil. Eles são os imbecis. E ontem, aquele pronunciamento do presidente Lula, ele reduziu essa gente a nada. A nada. A nada. Como é possível que hoje apareça alguém e diga que Bolsonaro e Lula são representantes de extremos, né? São dois lados da mesma moeda? Um é um estadista, um democrata, um homem preocupado com o povo brasileiro, que se colocou de novo à disposição para salvar a gente dessa merda em que nos metemos. O outro é um genocida, um boquirroto, um boca podre, um analfabeto. Né? Um sujeito que idolatra torturadores, a ditadura. Como é que pode alguém, depois de ter ouvido ontem o presidente Lula, pensar que pode haver algum tipo de simetria entre ele e o Bolsonaro? O Lula vai ser candidato em 2022 e vai ganhar no primeiro turno. Escreva o que eu estou dizendo, ele vai ganhar no primeiro turno, porque o Brasil tem uma juventude inteira que, a partir de agora, vai conhecer quem é Luiz Inácio Lula da Silva e vai entender o que representou os governos do PT e vai entender o que significa o Lula hoje para o Brasil e para o mundo. Então é isso. Assim, eu fiquei muito, muito impressionado com
É aquilo que eu falo sempre, inclusive converso com o Sara Góes aqui. Eu tenho 36 anos de jornalismo, sou um diabo velho já, de quase 55 anos, mas eu me surpreendo, e ainda bem que ainda tenho alma e espírito para me surpreender com as coisas, para assim, para enxergar um admirável mundo novo quando a gente está no buraco, nas trevas, né, na falta de luz. Eu me surpreendo. E ontem eu me surpreendi de novo com o Lula. O Lula é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Né? Eu era repórter em Salvador, da Tribuna da Bahia, um garoto, um menino de 19 anos, e a minha primeira entrevista numa eleição foi com Lula, no Sindicato dos Bancários, em 1989, em Salvador, e eu fiquei impressionado, né? Porque eu era um menino, não sabia de nada, fiquei impressionado, até já contei essa história aqui, porque no mesmo dia eu entrevistei o Lula, e aí liguei para o Jornal do Orelhão, não existia celular, não existia nada, né? Imagina, em 1989, liguei para o Lula, liguei para o jornal para dizer que tinha feito a entrevista com o Lula, que passei o lead, é uma coisa que a gente fazia, né? Aí o jornal falou assim: não, mas eu estava no centro da cidade, eu falei, corre para o Rio Vermelho, para a sede do PDT, que você tem que entrevistar outra pessoa. Eu falei, quem é? Luiz Carlos Prestes. Olha só, olha o presente que aquele menino de 19 anos recebeu quando era um jornalistazinho, um foquinha de merda. No mesmo dia, eu entrevistei Lula e de tarde entrevistei Luiz Carlos Prestes, né? O Cavaleiro da Esperança. Então, assim, a minha vida, eu sou muito grato. Eu digo muito graças à vida